Nós começamos esta série, esta jornada, Paz e Provisão. Já há alguns anos nós trabalhamos por série. Cada mês nós temos um tema. Janeiro, agora, entraremos num tema: Ele veio para libertar os cativos. Ele veio para libertar os cativos. Você começa uma jornada com Jesus, é algo extraordinário, poderoso e glorioso acontece em você. Cadeias são quebradas, mas algumas áreas da nossa vida vai sendo processado. Provérbios 4 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O desejo do coração de Deus é que esta luz perfeita ilumine todo o teu ser. E quanto mais você se expõe à luz, que é a palavra revelada, mais liberto você fica. Alguém aqui precisa de uma intervenção de Deus para libertação em alguma área da sua vida? Preguiça, assim, por exemplo, preguiça. Essa eu já venci. Planejamento. É possível que você já tenha vencido em muitas áreas, mas eu creio que uma das áreas assim que a gente precisa ser ajustado mesmo é na questão do planejamento. A jornada ela começa com aliança. Diga, a jornada começa com aliança. A aliança é um pacto que você faz com Deus. Ele é o grandioso, Ele é o todo-poderoso, e Ele próprio nos chama para esta aliança. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E Ele propôs esta aliança, e através do seu próprio Filho. E quando nós entramos nesta aliança com Ele, por uma confissão, uma declaração, que Ele é o Senhor das nossas vidas, muita coisa acontece em nós. Podemos dividir a nossa jornada e a nossa caminhada em antes e depois. Eu nasci num lar evangélico. Desde a minha tenridade. Eu já era crente desde o ventre da minha mãe. Aprove o Senhor me separar, como diz o apóstolo Paulo. Mesmo Paulo trilhando o caminho do judaísmo e sendo radical nos conceitos que herdara dos seus antepassados, mas ele diz: aprove a Deus me separar desde o ventre da minha mãe. O profeta Isaías, ele foi separado desde o ventre da sua mãe. E eu quero dizer que você também foi separado desde o ventre da sua mãe, para um propósito glorioso aqui na terra. Então nessa jornada e nessa caminhada, mas eu me lembro da minha experiência mesmo com Jesus Cristo. Há um ditado que diz que filho de peixe é o quê? Filho de peixe é? Peixinho. Mas e filho de crente é o quê? É crentinho? Não, muitas vezes é sataninho. Perdoa a minha confissão, Deus. Filho de crente é crente. Diga, filho de crente é crente. Lógico, mas ele precisa ter a experiência dele com Deus. Os nossos filhos precisam ter a experiência deles com Deus. Os meus pais tiveram uma experiência com Deus. E eu tive a minha experiência com Deus através de Jesus Cristo. Mas depois, na minha jornada, na minha caminhada, eu me lembro, já depois de casado, fazendo parte do corpo de ministros da igreja, e eu não tinha tido ainda a minha experiência do batismo com o Espírito Santo. Olha que coisa. E a minha vida se dividiu antes de Jesus, depois de Jesus, antes do batismo com o Espírito Santo e depois do batismo com o Espírito Santo. Essa experiência com o Espírito Santo me marcou. Então a vereda do justo é assim, como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Estamos numa jornada, e tudo começa com aliança. Diga, aliança. Depois falamos sobre o poder da meditação. Nós cristãos negligenciamos esta verdade. Orientais que praticam o budismo e outras coisas mais, eles desenvolvem o princípio da meditação, mas em uma outra forma, que é o esvaziamento da mente. E há um risco de ser penetrado esse esvaziamento por regências espirituais que dominam e controlam a mente dessas pessoas. Mas a meditação no contexto hebraico é o preenchimento da mente com a palavra de Deus. E você extrai os nutrientes da palavra pelo processo de meditação. A meditação não é a leitura. A meditação é como você ruminar. E você para, e você pensa, e você imagina, você traz de volta, você pronuncia em voz baixa. Por exemplo, se você diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E você pensa a respeito disso,
Isso vai se tornando uma verdade dentro de você. E você diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não é simplesmente uma declaração, mas é algo que vai sendo processado. E os nutrientes desses textos vão entrando no teu espírito, marcando a tua alma, energizando o teu corpo, e você vai viver esta dimensão. Amém? O poder da meditação. Depois falamos a respeito da unidade. Preste atenção: casa dividida não subsiste. Para o teu bem, busque a unidade, a concordância, o alinhamento de propósito. É possível numa casa, a casa estar dividida? É possível. É possível duas pessoas dormirem na mesma cama e mesmo assim não se tornarem uma. Jesus disse que até o reino das trevas, o inferno dividido, ele não subsiste. Então preste atenção, a importância da unidade. Caminharão dois juntos se não estiverem de acordo? Quando houve contenda entre os pastores de Ló com os pastores de Abraão, Abraão chamou Ló e disse: olha, não é bom que haja contenda entre nós. A mãe da desunião é a contenda. Não é bom que haja contenda. Quando você contende com alguém, possivelmente se divide. E casa dividida não subsiste. Então, para o teu bem, busque viver em unidade sempre. Amém? O quarto princípio: obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. A obediência é um princípio. E quando nós obedecemos, nós desfrutamos das promessas. Jesus, a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele se esvaziou, tomou a forma de servo. Depois começou o processo de exaltação. Quando você trilha o caminho da obediência, a princípio parece que você está sendo diminuído, parece que você está perdendo, mas na frente você vai perceber que você vai ser exaltado pelo próprio Deus. Depois, o quinto princípio: sonhos. Diga sonhos. César Castelhanos, ele diz assim: sonha e ganharás o mundo. Olha que extraordinário: sonha e ganharás o mundo. Os sonhos são os pensamentos de Deus, os propósitos de Deus plantados em nós. E o próprio Deus diz: eu sei os planos que tenho para vós. Os pensamentos que eu tenho para vós são pensamentos de paz e não de mal. Não há um pensamento da parte de Deus que seja ruim para você. Todo o pensamento de Deus ao teu respeito é pensamento bom. E Ele quer plantar os pensamentos dEle no nosso coração. Os sonhos são sementes do coração de Deus plantados em nós. E hoje vamos entrar neste tema planejamento. E domingo encerraremos o ano. E depois dia 31, na verdade, teremos o nosso culto de ações de graça. Mas no próximo domingo, nos 3 cultos, falaremos sobre fé e ação. A nossa fé, ela é mais importante do que o ouro. As pessoas estão em busca do ouro. E a chamada bíblica para nós é batalharmos diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se existe um tema extraordinário para compartilharmos, é a respeito da fé. E você vai receber uma palavra que vai ativar a sua fé para você viver os 365 dias em vitória. Amém? Quando que é o ano bissexto? Não é o ano que vem não, né? Porque se for, tem 366. E se for bissexto, você vive mais um dia em vitória. Quem ainda não tem o livro e deseja o livro? Vem buscar um livrinho seu. Traga ali para mim, Claudio, por favor, ajuda aqui. Como é importante lermos, desenvolver o hábito da leitura. Isso é muito importante. Diga, é muito importante. Estão prontos? Então curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Pai, te agradecemos, te bendizemos pelo teu cuidado. Te louvamos, ó Deus, por esta noite, que seja uma noite poderosa, que todos nós sejamos marcados pelo poder do teu Espírito. Deus, damos a liberdade para que o teu Espírito opere neste lugar, trazendo salvação, trazendo cura, trazendo libertação. Cumpra neste lugar, ó Pai, todo o teu propósito e desígnio. Em o nome de Jesus, diga amém, amém e amém. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. E antes de ler esse texto, eu quero destacar pode voltar um pouquinho no slide. Tem um provérbio irlandês que diz assim: olha isto:
Você é responsável pelo seu próprio crescimento, não importa o tamanho do seu avô. Você é o responsável pelo seu próprio crescimento, não importa o tamanho do seu avô. Eu não conheci nenhum dos meus avós, conheci apenas uma avó. Eu sei que o meu avô, ele tinha quase 1,90 m de altura. Mas esse provérbio não está falando de altura, está falando de grandeza, onde você pode se tornar grande. Você é o responsável pelo seu próprio crescimento, não importa o tamanho do seu avô, não importa o tamanho do seu pai, do seu antepassado, você é o responsável pelo seu próprio crescimento. Diga, eu sou responsável pelo meu próprio crescimento. Eu sou responsável pelo meu próprio crescimento. Eu me lembro que ainda criança, como diz Salomão, tenro e menino ainda na casa do meu pai, ele nos instruía. E eu me lembro de uma oração que o meu pai fez, ele chamou eu e meu irmão, nós estávamos entrando na adolescência. Quem aqui tem filho adolescente? Você já passou pela adolescência, é o momento em que os hormônios estão aflorando, a mudança, a voz muda, uma hora fala grosso, outra hora fala fino, começa a nascer os pelos, é assim? E a pessoa já acha que é homem, e muitas vezes é valente, outra vez é deprimido. É meio esquisito essa fase da adolescência, mas os nossos adolescentes são curados, sarados, perfeitos. Mas eu estava passando por esta fase, e eu me lembro que meu pai chama eu e o meu irmão, e eu fico lembrando da cena de Isaac abençoando Jacó e Esaú, ordenando a bênção para um, e depois Jacó vai ordenar a bênção sobre os filhos de José e coloca a mão trocada. Mas meu pai nos chamou, ele fez uma oração poderosa. Ele disse: Deus, se esses meninos crescerem e não te servir, se não for para te servir, para glorificar o teu nome, se for para envergonhar o teu nome, que o Senhor os mate. Uau! Que o Senhor os leve. Se for para viver na cadeia e outras coisas mais, que o Senhor os leve. Eu não teria talvez coragem de fazer uma oração dessa, porque a gente era gente boa. Eu reconheço que a gente era gente boa. Eu não me lembro de nenhuma arte que eu tenha feito para merecer e ser digno de uma oração tão poderosa. Mas Deus, que é maravilhoso e glorioso, e Deus não vê apenas o nosso presente, Ele já vê o nosso futuro. Falou: não, esse menino vai crescer e vai me servir, vai glorificar o meu nome, e aqui estou eu. Olha, Jesus está falando, e parabéns para a Ana, que Ele está mandando. Você pode crescer, mas para crescer é preciso que haja planejamento. Não pode se tornar uma ruína, uma catástrofe, uma calamidade. Imagina uma construção, uma edificação sem estrutura. Ela não suporta, ela cai, ela desaba. Então o planejamento te ajuda nisso, na estruturação, para que você cresça, para que você se desenvolva, para que você alcance os seus alvos e os seus objetivos. E a Bíblia nos mostra que o nosso Deus é um Deus de planejamento. As coisas que nós contemplamos e vemos não é fruto do acaso. Tudo foi feito no seu devido tempo e está no seu devido lugar, porque tudo foi feito debaixo de planejamento. As coisas mais simples e mais básicas, elas precisam ser planejadas. Planejadas. Evita muitas coisas. As coisas mais simples, mais básicas. O seu dia precisa ser planejado. A sua semana, o seu mês, o seu ano, a sua década. É muito importante. Apóstolo, não tem sentido essas coisas. Tem sentido sim, e faz muito sentido. Quando nós planejamos, estabelecemos e colocamos no papel, seguimos o roteiro à risca, nós encontramos o caminho do êxito, o caminho do sucesso. Planejar e executar. Diga, planejar e executar. Esses dias que antecedem a virada do ano, é muito importante. Algumas pessoas: mas é tudo a mesma coisa, todo ano é a mesma coisa. Não, nem todo ano é a mesma coisa, e não vai ser a mesma coisa. Vai mudar e mudar muita coisa. Eu acredito que muita coisa já aconteceu na sua vida esse ano. Aconteceu ou não aconteceu? Coisas que você esperava e coisas que você nem esperava.
Sim ou não? Coisas agradáveis e coisas desagradáveis, que você talvez não tenha planejado as coisas ruins, planejou as coisas boas, e talvez até as coisas boas atualmente não tenha alcançado, mas Deus fez. E eu digo que até aquilo que parece que é ruim, depois acaba se tornando bom. É verdade. Algumas coisas de ruim que acontecem na nossa vida, que no momento a gente diz, puxa vida, isso é terrível. Lá na frente a gente vai falar, poxa vida, sabe que não foi tão terrível assim? Eu me lembro de um jovem senhor que ele se converteu, e logo que ele se converteu, a esposa estava com câncer, e em pouco tempo ele perdeu a esposa, e eu encontrei, ele estava muito triste, abatido, e nós estávamos no CETOC, e para ele tudo tinha acabado, ele não via mais o brilho do sol, tudo era trevas e penumbra. E eu conversando com ele, eu disse assim, olha, a vereda do justo não, fala sobre o, perfeitamente, vocês me acompanham, vocês sabem até que eu vou falar, né, Breno? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu disse para ele assim, olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele não conseguia dimensionar isso. 6 meses depois ele estava casado, feliz da vida. Você dá um aplauso ao Senhor? 6 meses depois, para aquele que não tinha mais luz, mais sol, de repente brilhou o sol da justiça, trazendo muita luz, e está casado até hoje, está feliz da vida. Vamos lá, Lucas capítulo 14, versículos 28 ao 30, diz assim, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com que acabar? Olha só, uma coisa simples, construir alguma coisa, você se assenta primeiro, isso faz planejamento, é orçamento, define o tamanho da torre, o material que vai usar, e você faz as suas avaliações, para ver se tem condições de acabar. Para frente um pouquinho. Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele. 30, dizendo, este homem começou a edificar, e não pôde acabar. Você vai entender algumas coisas, você faz um planejamento, depois você vai colocar nas mãos do Senhor, e Deus vai te ajudar, vai te capacitar, para que você viva aquilo que foi planejado. Algumas coisas que nós planejamos está além da nossa capacidade. É como sonho, você sonha coisas impossíveis, mas o nosso Deus, para Ele não tem impossível. Então quando você faz o seu planejamento, você não faz o seu planejamento simplesmente mediante aquilo que você pode. Você vai um pouquinho mais, você força um pouco mais, e você vai alcançar um pouco mais. E mesmo que você não alcance a plenitude, mas você vai alcançar acima daquilo que você poderia ter colocado, se você colocou no nível mediano. Diga, planejar é importante. Diga para o seu irmão, planejar é importante, é muito importante. Eu disse aqui que eu fiz um projeto, e contratei um engenheiro elétrico, um engenheiro hidráulico, um arquiteto, um engenheiro estrutural. E quando você coloca o projeto nas mãos das pessoas que são capazes, elas fazem exatamente segundo o projeto. O pastor Joaquim tem um sobrinho, que ele é técnico em eletricidade. Todo esse projeto aqui, nosso elétrico, ele que desenvolveu. Tivemos um arquiteto que fez o projeto, um engenheiro elétrico, e ele veio e ele desenvolveu segundo o que estava na planta. E ele fez na minha casa, executou o projeto que fora feito por um engenheiro elétrico. E eu tinha um projeto hidráulico. E a pessoa foi e fez a rede hidráulica, não segundo o projeto, segundo a cabeça dele. E eu vou subir em casa para ver se está fazendo isso certo. Na verdade, o engenheiro teria que vir e verificar se estava correto. Mas dificilmente um engenheiro vai lá para ver se o cara está fazendo certo. Eu sei que depois as coisas não funcionaram muito bem. Eu inventei de comprar as minhas torneiras, todas elas nos Estados Unidos. Falei assim, por que é mais chique? Não, porque ficava 30% do preço comprando no Brasil. As torneiras.
bem mais barato, incomparavelmente mais barato. Só que mal sabia eu que a rede hidráulica lá é diferente da nossa. Você imagina a confusão que eu arrumei para minha cabeça, para não perder as torneiras, depois o molho ficar mais caro que o peixe. Mas eu consegui alguém que foi resolver o meu problema, e as torneiras estão lá funcionando perfeitamente. Mas o que aconteceu com o sistema hidráulico a princípio? Eu chamei alguém, e é alguém da igreja competente. Se você precisar de alguém que é um encanador, eu recomendo, que é o Betão, trabalha com ele também, e ele é muito competente. Ele disse: apóstolo, me passa todos os projetos. Eu mandei tirar a cópia dos projetos. Ele foi analisar os projetos, com uma semana com os projetos analisando. Poxa, tua casa é tão grande assim que tem tanto projeto? Não, minha casa é pequena, é que tem projeto. Se você for construir uma varanda, faça um projeto. Fazer um puxadinho, faça um projeto. Mas quem vai pagar um arquiteto para fazer o projeto? Então depois você faz, e aí você tem dor de cabeça. Mas mesmo contratando o arquiteto, o engenheiro, o eletricista, muitas vezes tem, mas o risco é menor. E quando ele analisou o projeto, depois ele subiu na minha casa e foi olhando ponto por ponto, falou: olha, o projeto foi feito, mas não foi feito conforme o projeto, foi feito conforme o projeto do encanador. Tudo errado. E para consertar? Aí dá-se o jeito. Então é importante você planejar e acompanhar. Então você agora, no final do ano, faça o seu planejamento, e você acompanhe o desenvolvimento deste planejamento. E quando chegarmos no final do ano que vem, você vai perceber que os resultados que você alcançou vão superar até a sua expectativa. As coisas mais simples e as coisas mais básicas. Por exemplo, uma célula. É complexo realizar uma reunião de célula? É simples, mas tem planejamento, Ivoninha? Tem o planejamento. A pessoa que recebe o anfitrião, o líder, ele se prepara, ele faz o planejamento, ele escolhe a música certa, a palavra certa, e depois você tem um momento de conversa. Tudo tem, por menor que seja, a reunião, toda semana tem um planejamento. Como igreja, nós temos um planejamento, e o planejamento para o próximo ano já está todo pronto. Então é importante que você tenha o planejamento, porque se você não tem o planejamento, você pensa que está indo a algum lugar, e você está apenas dando um passeio. Você não sabe nem para onde está indo. Apóstolo, mas está falando de coisa coletiva. Eu estou falando das coisas pessoais. As coisas pessoais. Por exemplo, essa bolsa aqui. Essa está leve. Tem bolsa pesada aí? Olha só, essa está pesada mesmo. Mulher é algo tremendo. Mulher, acho que ela tem umas câmerazinhas assim na ponta do dedo, que ela faz assim, ela encontra exatamente aquilo que ela procura. Não é verdade? Ela vai socando aqui. Homem não é assim não. Homem não tem esse senso. Mas eu sei que muitas vezes não tem tanto compartimento para se colocar as coisas, né, nos seus compartimentozinhos. Mas bolsa de mulher geralmente é muito organizada. Se fosse bolsa de homem era um problema. As coisas mais simples e as coisas mais básicas. Eu disse que quando eu viajo, eu arrumo a minha mala. Alguém dobra as minhas roupas. Mas eu arrumo a minha mala. Sabe por quê? Porque mesmo depois, com os olhos fechados, eu sei onde está cada coisa que eu coloquei lá. Eu sei exatamente o lugar. Então isso é planejamento e é organização. Isso vai levar você a ter êxito, a ter sucesso. Aparentemente é coisa sem sentido. Parece que não tem nada a ver com as questões espirituais. Apóstolo, eu gostaria de vir nesta noite aqui e você fazer uma oração poderosa, a gente ver raios aqui, os trovões, relâmpagos, e a gente sair daqui meio arrepiado. Isso é maravilhoso, é glorioso. Mas você saindo lá fora, depois você passa esse arrepio e nada fica dentro de você. O importante é você receber a palavra, receber a instrução, e você praticar a palavra, praticar aquilo que você foi instruído, e você vai ter o êxito e o sucesso que você almeja ter. Diga: planejamento e organização. Observe aqui os sinônimos disso. Projeta aqui para mim os sinônimos de planejamento. Tem aí? Lê para mim, por favor.
O antônimo disto é improvisar. O antônimo disso aí é improvisar. E alguém diz assim, alguém é tão espiritual, dizendo, apóstolo, eu me movo pelo Espírito, apóstolo. Então vai se movendo pelo Espírito. Daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, nós nos movemos pelo Espírito, mas estamos fundamentados na palavra de Deus. Planejamento e organização são fundamentais para que possamos caminhar bem. Quando nós olhamos para o livro do Gênesis, no capítulo 1, Deus não criou os peixes para depois criar o mar e os rios. Imagina, Deus cria os peixes, os bichinhos começam a viver, e fala, meu Deus, não criei ainda. E Deus fala para ele mesmo, meu Deus, eu não criei os rios, não criei os oceanos. Todas as coisas que Deus criou foram previamente planejadas. As plantas, elas precisam de sol. Tem o processo da fotossíntese, transforma gás carbônico, não é verdade, em oxigênio. As impurezas, é um processo. Isso depende do quê? De luz, de sol. Então primeiro ele cria o sol, depois ele cria as coisas. Então todas as coisas foram feitas debaixo de um planejamento. Quando Deus chamou Noé e disse, Noé, eu vou trazer o dilúvio sobre a face da terra. E Deus, então ele deu a planta, o projeto para Noé. Deus é tão detalhista que ele deu as medidas exatas, os compartimentos. Quando nós olhamos para Moisés, na construção do tabernáculo, no capítulo 25 de Gênesis, projeta para mim, Êxodo 25. Êxodo 25, olha o que diz aqui. Então disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Para que era essa oferta? O propósito era a construção de um tabernáculo. Versículo 3. E esta é a oferta alçada: ouro, prata, bronze. Diga, Deus é específico. Ele é muito claro. Versículo 4. Aí vai falando que ele vai ordenando para que o povo trouxesse peles de carneiro. Vai passando mais para frente. E me farão o quê? E me farão o quê? Um santuário. Para quê? Para que eu habite no meio deles. Vocês vão construir para mim um santuário, para que eu habite no meio de vocês. Mas era de qualquer jeito, construa aí um santuário. Absolutamente não foi assim. Deus especificou. Ele entregou algo planejado e tudo bem organizado. Observe o versículo 9, leia o versículo 9, por favor. Olha isso. Conforme tudo quanto eu te mostrar. Deus mostrou o modelo para ele. Deus mostrou o quê? Uma maquete para ele. Olha, interessante as maquetes. Eu gosto muito de observar e ver maquetes. Quando nós começamos a projetar o nosso centro de treinamento, o pastor Edson fez uma maquete. Lembra, Edson? Uma maquete. E a gente conseguia ver o que seria antes de ser. Olha que extraordinário. Então a maquete te leva a você ver antes que as coisas aconteçam. Isso faz parte do quê? Do planejamento. Porque você entra no campo da visualização, da imaginação. Isso é muito importante, é fundamental. Você fazer o planejamento. Aonde você quer estar e onde você vai estar no final de 2019. Você vai estar maior do que você está hoje. Não importa o tamanho do seu avô, amém? Não importa o tamanho dos seus pais. Você vai estar maior. E você vai ser maior. Não para o louvor e para a glória do seu próprio nome, mas a minha descendência, ela será maior, ela será mais poderosa, e ela vai influenciar mais a terra do que eu influenciei. Eu creio nisso. A minha descendência será poderosa na terra. Diga, a minha descendência, que é a sua, será poderosa na terra. Diga, organização.
É preciso que haja organização, as coisas mais simples, mais básicas. Moisés era um grande líder? Era um grande líder. Moisés, ele falava com Deus face a face. Mas Moisés, quando ele estava conduzindo o povo pelo deserto, o sogro de Moisés começou a observar a forma que ele organizava as coisas, o procedimento dele. E o sogro veio a ele. É fácil você ouvir conselho de sogro? É fácil você ouvir conselho de sogra? Tem gente que está dando risada, não sei por quê. Mas é importante. Eu posso crer que você não conhece o meu sogro, não conhece a minha sogra, mas Jesus conhece você. Você tem o sogro, você tem a sogra que você merece. Uau! Não precisa ofender também, né? Ou ela tem o genro, a nora que merece. Como o pastor Nilton, Jesus está falando com você, né? Mas Jetro, olha só, eram quase 3 bilhões de pessoas. Não tem um número exato. Eram 700 homens preparados para a guerra. Então, fora as mulheres e crianças. E o que o judeu sabe fazer é filho. E Deus disse a eles no Egito: multiplicai-vos, não deixe de crescer. Então, com certeza, eles cresceram, eles multiplicaram. Se você precisar ir, filho, está na hora, tá? 20 e 30. O pastor Clodoilson e a pastor Ana, eles precisam sair, vão na bênção, porque eles têm uma visita no hospital para fazer, tá bom? E lá tem um horário, que é 20 e 30. Estão abençoados. Ó, com um casal lindo, lindo, maravilhoso. Olha que lindo. Se abençoe, não precisa ficar constrangido também. Não podia sair assim bem, né? Tem como vai sair? Só se virar ninja. Eram quase 3 milhões de pessoas. Imagina você lidar com quase 3 milhões de pessoas. E Moisés era o único que atendia todas as pessoas que tinham uma causa, qualquer causa. Todos vinham a ele. Se os guris estivessem jogando bola, tivesse uma desavença, já trazia para Moisés. Moisés resolve essa questão. As causas mais simples e as causas mais complexas, todas elas vinham a Moisés. Moisés se assentava. Imagina passar o dia todo julgando causas, dando sentença. Vai lá, você vai rezar agora 23 Ave Maria, você vai rezar 30 Pai Nosso e vai cumprir a tua penitência. Imagina Moisés lá. E o sogro olhando aquilo. O sogro chegou para ele e disse: Moisés, não é bom o jeito que você está fazendo. Faz o seguinte: separa aí homens capazes, que não sejam avarentos, e dá o perfil dos homens, e você vai ministrar a eles e vai levá-los diante de Deus. Todas as causas você leva diante de Deus, mas eles vão julgar estas causas. Você fala o que? De organização. Como isso é importante na nossa jornada e na nossa caminhada. Você que é empresário, por menor que seja a empresa, é preciso que haja o quê? Haja o quê? Organização. Você precisa saber qual é o lucro da empresa. O dinheiro, mas é tudo meu. Não, o dinheiro não é o dinheiro é da empresa. Você que é empresário, é impressionante porque os empresários, eles movimentam muitos recursos, mas aqueles recursos é da empresa, tem que separar. É importante que haja o quê? Uma separação. Amém, queridos? O dinheiro da igreja, você acha que o dinheiro da igreja é meu? O dinheiro da igreja não é meu. Existe uma administração da igreja. Eu não conto o dinheiro da igreja, eu não tenho a chave do cofre da igreja, eu não sei nem a conta do banco. Quem faz todas essas coisas é o pastor Evaldo, e tem alguém para auxiliá-lo. Graças a Deus. Isso aqui é um peso sobre ele, mas Deus me livrou do mal. Amém? Na verdade, eu me protegi, eu me blindei. Por menor que seja, ou por maior que seja, tem que ter o quê? Organização e planejamento. Jesus, ele fez todas as coisas. E na verdade, Jesus, ele não é fruto do acaso. Tudo foi planejado antes mesmo da fundação do mundo.
O plano da redenção já estava pronto. Como que pode? Não dá para entender essas coisas. Deus já sabia que o homem ia pecar. Como seria isso? Loucura. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. E tem coisa que você não compreende aqui. Quando chegar na eternidade, você vai falar: uau, não tinha compreendido tudo, agora estou compreendendo. Tem coisa que a gente não vai compreender mesmo. Mas Jesus, e a manifestação dele na terra, é fruto de um planejamento. Desde a concepção, o crescimento, o desenvolvimento, a obra da redenção, tudo estava na planilha e no planejamento de Deus. Ele não foi fruto de um acaso. Não. Tudo estava debaixo de um plano ordenado por Deus. Jesus, ele organiza as coisas. No capítulo 9, ele chama os discípulos e ele dá a eles a autoridade, o empoderamento para que eles pudessem cumprir uma missão. E Jesus fala qual era a missão. Depois você vem ainda no capítulo 9, você vai encontrar ali a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus não fez algo desordenado. Ele ordenou que o povo se assentasse em grupos de 50. E ele chama os discípulos, e os discípulos então vão distribuir. Imagina a organização: 5.000 pessoas. Olha só, quando você vai fazer um almoço ou um jantar que reúne 400, 500 pessoas, nós temos o nosso churrasco no Setoc, e é tão organizado, graças a Deus, porque a gente não tem aquelas filas imensas, e todas as pessoas servem bem em pouco tempo. Por quê? Porque tudo muito bem organizado. Nós temos o ministro da carne, nós temos o ministro da sobremesa, nós temos ministro para tudo. E os ministros organizam tudo. E os auxiliares ajudam e as coisas saem perfeitamente bem. Por quê? Porque tudo foi pré-organizado. Apóstolo, mas essas coisas diz respeito à coletividade. Não, diz respeito às questões pessoais. Se organize. Nós desenvolvemos uma agenda, e esta agenda não é, vamos vender agenda. Não, a agenda ela é importante porque quando você escreve, você anota, você não esquece. A sua mente ela não consegue reter todas as informações que chegam para você. Eu dei um testemunho aqui do apóstolo Sérgio, desde quando eu conheci, e tem quase 30 anos. Desde as primeiras vezes que eu o encontrei, ele tem uma cadernetinha desse tamanho, parece algo ridículozinho, com um espiralzinho, é um negócio estranho, parece mania de louco. E ele anda com aquela cadernetazinha. E quando você vai conversando com ele e fala alguma coisa interessante, ele vai lá e anota. E sempre ele está anotando. E sempre ele tem uma revelação para compartilhar. Por quê? Quando você está na sua jornada e na sua caminhada, algumas pessoas chamam de insights. São as ideias que elas surgem. Se você não as anota, em pouco tempo elas evaporam. E depois você se esforça para tê-las de volta. E algumas vezes você não consegue lembrar mais. Acontece isso com você? Acontece comigo. Então o que eu faço? Eu as escrevo. Algumas coisas eu gravo. Se não dá para escrever, algumas coisas você tem como gravar, grave. Mas que é importante, é importante. Diga planejamento e organização. Diga planejamento e organização. Observe essa expressão nesse slide. Planejamento e organização. Reduz tempo, diga, reduz tempo. O que mais? O que mais? O que mais? E o que mais? Repete isso aí para mim, por favor. Ei. Ó, daqui a pouquinho eu vou orar por vocês, tá bom? Fique tranquilo. Se precisar, eu imponho as mãos sobre todo mundo. Mas vamos ler. Me ajuda aí. Lê isso aí para mim, por favor. Olha isso. Reduz tempo. Você não desperdiça tempo dentro de um planejamento. Nós estamos desenvolvendo as nossas escolas de fundamentos. Nós estamos desenvolvendo liderança. Depois vamos chegar na escola de ministérios. De tempo em tempo eu me assento com o pastor Ademir, ele vem e traz para mim o planejamento. E está tudo planejado. E ele prometeu que em janeiro está tudo pronto para a escola de fundamentos. Verdade.
E de vez em quando eu pergunto, Ademir, ele falou, não, fique tranquilo. Então estou tranquilo. Mas ele vem prestando contas. Diga planejamento. Reduz tempo, diminui custo, elimina o estresse, mantém o foco, traz resultados esperados. Aonde você mora? Pense aí, você falar. Quanto tempo você demora para vir da sua casa aqui de carro? Quanto tempo você demora para vir de ônibus? Queridos, quando eu comecei a minha jornada, eu morava aqui na Avenida das Bandeiras. Alguém conhece a Avenida das Bandeiras? Aqui no Jockey Club, Piratininga, Jockey Club, Marcos Roberto. Tinha umas bocas de fumo por ali. Tem até hoje, eu falei outro dia, meu pai tem uma casa ali, 2 casas, e o lugar estava meio degradado. Falou assim, eu falei, vamos lá orar, tem que orar. Você chega num lugar que está meio degradado, tomado pelo narcotráfico, você vai ter que enfrentar uma região espiritual, mas você vence e põe o bicho para correr. A igreja que eu congregava era lá no bairro Universitário, para lá do Universitário, chamava bairro Santo Eugênio. Alguém já viu falar Santo Eugênio? Alguém mora no Santo Eugênio? Vocês moram no Santo Eugênio? Olha só que coisa linda, Deus que abençoe vocês. A igreja, olha como Deus é bom, né? Eu congreguei no Santo Eugênio, agora Deus traz o pessoal do Santo Eugênio para congregar aqui. Hoje Santo Eugênio é centro, mas quando eu cheguei, assim, paralela à igreja era mata. A gente saía da igreja e ia orar na mata. Eu saía, eu era músico, eu saía da minha casa, na Avenida das Bandeiras, eu ia até a Costa e Silva, onde é o Atacadão, a pé, pegava o ônibus, ia para o Santo Eugênio, que era o bairro Universitário, depois descia no bairro Universitário, depois ia para o Santo Eugênio a pé, e depois o mesmo percurso para ir e para voltar. Domingo, isso acontecia 2 vezes, pela manhã e à tarde. Então a gente tinha que sair com muita antecedência. E aí precisava do quê? De um planejamento. E quando você planeja bem, você não chega atrasado, você chega no horário, e os resultados se manifestam. Amém, queridos? Então as coisas mais simples, as coisas mais básicas. Hoje tem o Uber. O Uber tem ajudado muita gente, facilitado para muita gente. Mas é muito importante que você aprenda a calcular o tempo do Uber, porque o tempo do Uber é diferente, na verdade, do que você está de carro. Porque tem o tempo que você chama para ele chegar na sua casa, e você não sabe onde está o carro, então muitas vezes demora 5 minutos, 4 minutos, 10 minutos. Então você tem que raciocinar e buscar esse discernimento espiritual para que você chegue no compromisso no horário. Diga, isso é planejamento. Mas isso não tem nada a ver, tem tudo a ver com você. Não importa o tamanho do seu avô, você pode crescer. E para você crescer, você precisa se organizar. Amém? Eu quero encerrar com 4 coisas importantes. Diga 4 coisas importantes. Primeiro, todos os planos devem ser submetidos ao Senhor. Todos os planos devem ser submetidos ao Senhor. Diga, todos os planos devem ser submetidos ao Senhor. Provérbios 16, 1 diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor procede o quê? Ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta da língua é do Senhor. Você faz o plano, mas a resposta é do Senhor. Mas quem faz o plano? É você. Deus vai fazer o meu plano. Deus não vai fazer o seu plano. Ele tem um plano estabelecido por Ele, mas tem um plano que você faz. Tem o plano dele e o seu plano. Amém, queridos? Tem o plano de Deus, mas tem o seu plano. Você vai apresentar o seu plano diante dele. Ele está apresentando o plano dele para você, mas você também faz um plano. Mas quem dá a resposta é Ele. Diga, quem dá a resposta é Ele. O versículo 3, projete o 3 aqui, 16, 3. Lê para mim, por favor. Olha só, entrega ao Senhor os teus planos. Entrega, coloca diante do Senhor os teus planos.
coloque diante dele, fala: Pai, aqui estão os meus planos, que seja feita a tua vontade. Mas apresenta o plano diante dele. Você pode apresentar um plano ao Senhor. Agora é a hora. Faltam poucos dias para a virada do ano. Apresente o seu plano, a sua estratégia para o ano de 2019. Aonde você está, faça uma avaliação. E aonde você quer chegar, como família, como pessoa, como indivíduo, como um líder, como auxiliar, como anfitrião, seja qual for a sua chamada ministerial, aonde você está e aonde você quer chegar. Faça um plano e apresente diante do Senhor. Amém? Diga para o seu irmão: faça um plano. Segundo lugar, dependa do Espírito Santo. Provérbios 21, 31. Provérbios 21, 31. Dependa completamente do Senhor, completamente do Espírito Santo. Diz assim: o cavalo, o que diz lá? Olha só, o cavalo, ele se prepara. O cavalo faz o quê? Se prepara. Para o quê? Para o dia da vitória. Mas a vitória vem de quem? Mas quem se prepara? O cavalo. Se o cavalo se prepara, você não é um cavalo, mas você deve se preparar. Amém? Tem coisa que eu penso, não dá para falar. Vem para cá vocês do louvor. Terceiro lugar, não rejeite conselhos. Provérbios 1, versículos 30 ao 33. Um bom líder sabe ouvir conselhos. Olha o que diz aqui: não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos. Algumas pessoas têm dificuldades em ouvir conselhos, mas na multidão de conselheiros se ganha guerra. E é muito importante nós termos pessoas para nos aconselharmos, pessoas mais experientes. Lógico que você não vai compartilhar as coisas com qualquer pessoa. Você vai selecionar as pessoas, mas você pode buscar conselhos. É interessante. Algumas pessoas, elas tomam uma decisão, elas dizem: olha, eu decidi, vou fazer isso, 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 isso. E ela pergunta: o que você acha? Se ela decidiu, você não tem que achar mais nada. Imagina se você vai achar alguma coisa. Se você colocar o que você acha, muitas vezes vai entristecê-la. Então, mas se você já decidiu, siga em frente. Mas se a pessoa vem antes e faz a pergunta e busca um conselho antes de tomar a decisão: eu estou pensando isso, isso e isso. O que você pensa a respeito disso? Aí você vai poder dar a sua opinião e você vai poder aconselhar. Mas quando alguém já chega com a decisão tomada e muitas vezes se alegrando com a decisão e pergunta para você o que você acha, você diz: não acho nada, está abençoado, e vai embora. Mas é muito importante nós aprendermos a ouvir conselhos. Diga: conselhos. Algumas pessoas desprezam o conselho, mas o conselho é bom. Provérbios 15, 22 diz assim. Provérbios 15, 22. Onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros se estabelecem. Olha que extraordinário. Algumas decisões que eu tomo como igreja, eu não tomo só. Eu tenho algumas pessoas em que eu busco conselho, compartilho com elas. E muitas vezes são desafios grandes. E a gente junto define, decide, e aí Deus abençoa. Mas algumas decisões que eu tomo, eu não tomo só. Quando o desafio é mais grande, chama alguns ombros, fala: um pouquinho para você, um pouquinho para você, um pouquinho para você. Aí o peso fica sobre todos, ou quase todos. E eu louvo a Deus pelos nossos líderes e pastores, porque são homens fortes que suportam muita coisa que uma pessoa comum não suportaria. Mas na multidão de conselhos se estabelece os planos.
Diga, conselho é bom. Quarto e último, planejamento estratégico tem que ter Deus na frente. Planejamento estratégico tem que ter Deus na frente. Salmo 127. Observe esse texto e a gente vai encerrar aqui. Eu quero orar por você. Salmo de número 127. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Se o Senhor não edificar a casa. Então você faz o planejamento, você se prepara, mas quem dá a vitória é o Senhor. Dependa 100% dele. E quando você alcançar aquilo que você almejou e planejou, não pense no seu coração que foi a tua força, foi a tua inteligência. Reconheça que foi Deus que fez. Amém? Quando você alcançar aquilo que foi planejado, reconheça que foi Deus que fez. Porque se Deus não estiver presente, se torna enfado e canseira, e muitas vezes enfermidade e doença. As coisas podem se tornar mais simples. Faça o seu planejamento semanal. Neste planejamento semanal, planeje o seu tempo com a sua família. Neste planejamento semanal, planeje o seu descanso. Nesse planejamento semanal, planeje o seu exercício físico. Amém? Temos que mudar os nossos hábitos. Isso faz parte de planejamento. Eu tenho encontrado o Nene na academia e dei os parabéns para ele, porque a esposa dele é nutricionista. Eu falei, cara, você emagreceu demais, o que aconteceu? Minha esposa fechou a minha boca, estou brincando. Mudança de hábito. Mudança de hábito. Mas buscou um tempo para si. Busca um tempo para você. Em 2019, tenha um tempo para você. Você tem o direito de ter um tempo para você. Está me ouvindo? Você tem o direito de ter um tempo para você. Você tem o direito de ter um descanso semanal. Você tem o direito de estar com sua esposa onde você quer estar. Então eu estou indo para o motel. Não, motel não vai para o motel. Outro dia eu ganhei um passaporte para ir para o Hotel Deville. Aí eu ia passar uma noite no Deville e tal. Eu falei, vai, eu vou deixar minha casa, a minha doçura, para ir para o Hotel Deville? Não vou não. Eu vou dar de presente esse negócio aqui. Aí demos de presente. Então tem coisas que você não precisa ir. Você vai desfrutar dentro da sua própria casa. Mas tem o seu tempo com a sua esposa. Você tem esse direito. Construa algo diferente em 2019. Faça o seu planejamento para ter um tempo de descanso. Quando eu falo assim, você está pensando já no dinheiro. Sabe por que você pensa no dinheiro? Porque a sua mente ela foi dominada, está assim presa e cativa do dinheiro. Deus vai levar você para uma outra condição. Amém? Na dependência dele. E você vai fazer o planejamento, vai apresentar diante dele, falar, pai, eu estou sonhando com as férias, um tempo de descanso em família. Faça o seu planejamento. Está entendendo? Sim ou não? Sabe por quê? Tem coisas que você pode fazer. Se você pode fazer, você vai e faz. Mas tem coisas que vai depender de Deus. Então, e é bom depender dele. Então já vai assim meio pesado com ele. Fala, esse é o plano. Apresenta diante dele. Deus vai mandar recursos. Deus vai trazer provisão. Deus vai largar os teus relacionamentos e conexões. E a tua influência vai ser ampliada em 2019. Amém, queridos? Está me ouvindo? Diga planejamento e organização.